Fala galera, estamos de volta com mais uma videoaula de programação C Sharp. Nesta aula de hoje vamos falar sobre função. Bom, função em C Sharp, ou método, né, como é mais conhecido, principalmente em programação orientada a objetos, nós vamos tratar aqui como função por enquanto. Nada mais é que um conjunto de instruções que você organize, que você desenvolva para que possa executar é, uma determinada ação, que possa fazer algo específico, tá? Por exemplo, você pode ter um método, né, uma função para fazer o cálculo de imposto, por exemplo. E toda vez que você precisar fazer o cálculo de imposto, ao invés de você codificar tudo novamente, você apenas chama essa função para que ela faça o cálculo para você. É mais ou menos como a gente já faz, a gente já utiliza várias funções. Quando a gente coloca lá console.writeLine ou console.write, esse writeLine é um método, é uma função, né? Então todo o processo de escrever na tela, né, já está implementado. O que a gente faz apenas é usar essa função, chamar essa função e passar para ela o texto ou a informação que a gente quer colocar na tela. Então, em suma, uma função é isso, é um conjunto de instruções, né, que você desenvolve para que ele possa executar uma determinada tarefa, tá? É como se fosse um prestador de, é como se fosse não, é um prestador de serviço para você, ok? E a função ela pode ou não retornar algum valor, né? Dependendo da função ela pode, como falei, pode ser que você queira desenvolver uma função para calcular um determinado imposto. Aí ela vai calcular imposto e vai te devolver o resultado para você. Ou não, ou pode ser que seja uma função apenas para executar alguma coisa, imprimir uma mensagem na tela, como é o caso do WriteLine. Ela não vai te devolver nenhum valor, apenas vai executar aquele procedimento que ela está configurada para executar. Tá? Então pode ser que ela retorne ou não um determinado valor, vai depender do contexto, da sua necessidade. Pode ou não receber algum parâmetro, tá? Você, na chamada da sua função, pode ser que seja necessário você passar algum parâmetro. Por exemplo, usando o mesmo exemplo do cálculo do imposto, talvez você queira calcular um percentual lá de INSS sobre o salário, por exemplo. Aí você teria que passar o que? O salário e o percentual que você quer calcular. Aí a função iria calcular e devolver para você o resultado. Tá? Então, pode ser que você tenha que passar algum parâmetro, ou não, pode ser que você apenas chame uma função para executar alguma tarefa e não tenha que passar parâmetro algum, tá? Como por exemplo, tem lá o console.clear, que é para limpar a tela, você não passa parâmetro nenhum, você apenas chama a função e ela executa uma determinada tarefa, tá? Então, basicamente, o conceito de função é esse, ok? Bom, então vamos ver como é que a gente faz isso na ferramenta, né? Como que a gente trabalha com função aqui no Visual Studio, ok? Eu vou, como sempre, né, vou apagar aqui o que a gente fez na aula passada para não ficar extenso aqui o código. Vocês, lembrando que vocês não precisam apagar, pode deixar, pode, não tem problema. E aqui eu vou trabalhar com a função. Bom, aqui o que a gente vai fazer? Vamos desenvolver aqui uma função para calcular um determinado valor, tá? Então vamos lá. Como que a gente faz isso? Se vocês observarem bem, nós já temos uma função, concorda? Isso aqui é uma função, esse método main aqui é uma função, tá? Então é bem semelhante. Nós vamos falar que ele é estático. Por que ele é estático? Porque a gente não vai precisar instanciar um objeto, né? A gente já está trabalhando aqui já com o método main que vai chamar ele, e então que a gente vai precisar instanciar o objeto, tá? Depois vocês vão entender melhor sobre esses métodos e classes estáticas, os tipos das classes dos métodos, tá bom? Quando a gente for falar de programação orientada a objeto, tá? Estático, abstrato, enfim. Quando a gente for falar sobre programação orientada a objeto, a gente entra mais em detalhes sobre isso aqui. Não vou entrar em detalhe não, porque não é o foco e para não estender a aula, ok? Então tá,
eu posso falar. Lembra que eu falei lá que ele pode devolver ou não um valor? Nesse caso aqui, ele vai calcular para a gente, vamos chamar de calculadora. Ele vai calcular um valor e vai devolver para a gente um valor inteiro. Então eu tenho que falar, na minha assinatura do método aqui, eu tenho que falar qual tipo de valor que ele vai devolver. Então fala aqui, ó, que ele vai devolver um tipo de valor inteiro. E aqui eu vou chamar, vou dar um nome para a minha função. Eu chamo essa função aqui de calculadora. Tá? Vou chamar de calculadora. E vou falar o seguinte, ó, essa calculadora, essa calculadora, ela recebe aqui dois valores inteiros e multiplica, tá? Vou falar aqui, ó, que ele recebe um valor inteiro, int, e vou falar eu vou chamar ele de x, tá? O valor 1, para ficar mais fácil, valor 1, e vou receber aqui um segundo valor inteiro, int, valor 2, ok? Abro e fecho chaves para delimitar aqui o escopo da minha função. Vocês podem observar aqui, ó, que sempre que uma função ela devolve um valor. Como que eu sei que ela devolve um valor? Na assinatura dela aqui, ó, na assinatura do método aqui, ó. Eu falei que ela é do tipo int, então ela tem que devolver, ela é obrigada a devolver um valor inteiro. Se ela não devolvesse nenhum valor, ela seria como? Ela seria do tipo void, tá? Igual aqui no main, aqui, ó, no método main, por exemplo, não devolve valor algum, ele é do tipo void, então ele só executa, tá bom? Então ela é do tipo inteiro, por isso ela já está aqui sinalizando aqui, ó, tá com sinal de erro, tá vendo esse tracejado vermelho aqui, tá sinalizando que tem alguma coisa errada. O que que tá errado? Nós não fizemos quase nada ainda, tá errado que nós não estamos devolvendo nenhum valor, tá? Então, como que eu faço para devolver um valor? Eu tenho que chamar aqui, ó, um método de retorno. Tem que falar aqui, ó, return, tá? Return, essa palavrinha chave aqui, ó, e tem que falar o que ela vai retornar. Ela vai retornar o que? Ela vai retornar valor 1 vezes, como que eu faço vezes aqui? Operador aqui, ó, asterisco de multiplicação, tá? Valor 2 vezes valor 2. Pronto. Essa calculadora aqui é só isso que ela faz, tá? Não vou fazer outras coisas aqui não, que é só para demonstrar o que é a função. O foco aqui é entender como que trabalha com a função, tá? Então a função, a nossa calculadora, ela faz só isso. Ela calcula o quê? O que ela calcula? Ela multiplica aqui o valor 1 pelo valor 2 e retorna esse valor para a gente lá no método main. Ou em qualquer lugar que ela for chamada, tá? Qualquer método que chamar essa calculadora aqui vai receber esse retorno. Ok? Então, bem, vejamos. Agora, como que eu vou utilizar essa função? Por exemplo, eu vou imprimir na tela aqui o valor. Aqui, ó, console.writeline aqui. Calculadora. Aqui eu vou chamar, tá vendo? Quando começa a escrever, ele já me mostra aqui, ó, a calculadora, que é o método que eu acabei de criar, a função que eu acabei de criar, tá aqui. E já fala aqui, ó, que ela é do tipo int, tá? Ela é do tipo int e que ela recebe como parâmetro dois valores, valor 1 e valor 2. Lembra que nós colocamos lá no parâmetro para receber, ó, valor 1 e valor 2. Então ela já listou para mim aqui. Então eu vou chamar a calculadora aqui e vou passar os valores que eu quero que ela multiplique. Como que eu passo? Abro e fecho parênteses e passo aqui, ó, os valores que eu quero que ela multiplique. O valor 1, passei valor 1. Ponho vírgula. Valor 2. Quero que multiplique 4 vezes 5. Pronto. Bacana. Eu tô imprimindo na tela o resultado dessa chamada aqui. Deixa eu dar um espaço aqui para mostrar para vocês, para não ficar confuso. Vou dar bastante espaço aqui para não ficar confuso, tá? Porque eu estou chamando o método dentro de outro método. Então vamos lá. O que eu estou fazendo? Eu estou mandando imprimir na tela. Tá vendo? Console.writeline faz o que? Ele imprime na tela, certo? O que eu estou mandando imprimir na tela? Eu estou mandando imprimir na tela o resultado que vai vir dessa chamada de função aqui, ó. Então que resultado é esse? Essa função, eu estou aqui dentro da impressão, eu estou chamando essa função aqui, passando o valor 4 e o valor 5. Então o que acontece? Ele vai lá, quando ele for escrever na tela, ele vai lá, chama essa função, passa esses dois valores para cá. Valor 1, valor 2. A calculadora faz o que? Multiplica aqui, ó, valor 1
vezes valor 2. Quem é valor 1? 4. Quem é valor 2? 5. Quanto que é 4 vezes 5? É 20. Bacana. Então ele retorna o quê? Retorna 20 aqui para a função e fala aqui, ó, e fala o seguinte, ó, imprime na tela aí, ó, o valor 20, porque é esse que é o resultado da conta que você pediu para eu fazer. Ok? Então basicamente é isso que está acontecendo. Vamos dar um F5 aqui para vocês verem. Executar aqui o programa para vocês verem que ele vai imprimir na tela exatamente o valor 20. Pronto, tá aqui. Imprimiu na tela o valor 20. Ok? Tá piscando aqui, ó. Valor 20. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Certinho. Exatamente isso que a gente queria. Imprimir na tela o valor da multiplicação que nós passamos ali. Ok? Tirar esse espaço que eu coloquei aqui. Tá? Tirar esse espaço que eu coloquei aqui. Bacana. Tem uma outra forma de poder fazer isso. Eu poderia, ao invés de imprimir na tela já de uma vez, da forma que eu fiz aqui, para não ficar confuso, eu poderia colocar isso aqui do lado de fora. Eu poderia vir aqui, eu fiz assim para eu não ter que declarar uma variável. Então o que eu vou fazer agora? Só para vocês verem. Eu poderia vir aqui, ó, declarar uma variável, chamar ela de resultado, por exemplo, né? Que tipo que é a variável? A variável tem que ser do mesmo tipo do resultado, né? Não tem como declarar uma variável double e receber um valor inteiro. Então, se o valor que eu estou trabalhando é valor inteiro, eu tenho que declarar um valor inteiro, ok? Uma variável do tipo inteiro. Então, chama aqui, ó, resultado. Aí eu posso fazer de duas formas. Eu posso já chamar aqui, ó, já a função e já guardar aqui a função no resultado, tá? E imprimir, não pode esquecer do ponto e vírgula, e imprimir o resultado aqui. Ou posso fazer dessa forma, tá? Ou eu posso fazer também, aí vai depender do meu contexto, da minha necessidade. Eu posso fazer também dessa forma aqui, ó. Posso pegar aqui resultado, atribuir um valor 0 para ele, enfim, atribuir qualquer valor que eu quiser para ele, não vai fazer diferença nenhuma, porque o que vai ser impresso vai ser aquele valor que tiver por último na variável resultado, né? Então eu posso vir aqui, pegar resultado aqui e falar aqui, ó, resultado recebe. Ou seja, vai dar no mesmo do que eu tinha feito anteriormente. Então o valor que vai estar em resultado vai ser sempre o último valor, certo? Mesmo que eu declarei aqui e coloquei, mesmo que eu tenha colocado aqui, ó, que resultado vale 110, quando ele for imprimir aqui, ó, o resultado vai passar a ter um outro valor, que é o que? É o resultado da multiplicação de 4 por 5 que é feito nessa função aqui. Então sempre vai prevalecer o último resultado aqui, o último valor. Então eu posso declarar aqui, né, inicializar com 0, enfim, e chamar a função aqui embaixo, ou posso fazer daquela forma que eu havia feito, que eu acho mais elegante aqui, ó. Já declarar a variável e já chamar a função aqui, porque o propósito dessa variável é esse, então eu já posso chamar aqui, tá? Vai dar no mesmo. Então vamos imprimir aqui, né, dar um F5 para executar o programa. E ele vai imprimir na tela aqui pra gente. Vocês vão ver que vai imprimir o mesmo valor, ou seja, 20. Tá aqui, ó. Vai imprimir o mesmo valor. Não muda, tá? Então por que eu fiz daquela forma? A primeira vez eu fiz isso aqui, ó. Não existia isso aqui. E fiz o seguinte, a primeira vez eu fiz isso aqui, ó. Isso assim, por quê? Porque aí eu evito de declarar uma variável a mais, ok? Eu já coloco a impressão na tela, já chamando a função, e o resultado já vai direto para a tela, sem ter que passar por uma segunda variável. Bacana? Então por isso que eu fiz dessa forma, tá? Isso aqui também, como eu sempre digo, é a lógica de programação, é vocês pensando aí já de forma lógica como resolver o problema, tá? Mas independente, o resultado é o mesmo, ok? Bom, então vamos agora construir uma função aqui, né? Desenvolver uma função que faça alguma coisa sem eu ter que passar um valor para ela, ou sem ela ter que me retornar um valor, ok? Como que a gente faz isso? Da mesma forma, vem aqui, ó, estético. Aí, o que vai mudar é aqui, ó, eu não quero que ela me retorne nenhum valor, tá? Ela não vai me retornar nenhum valor, ou seja, não vai ter esse return ali. Então ela é que tipo? Qual que é o tipo dessa função? Ela é do tipo void, ela não tem retorno de valor. Eu vou chamar ela aqui de quê? Vou chamar de impressora. Vou fazer aqui, ó, impressora. O que impressora faz? Impressora imprime uma mensagem na tela. Por exemplo, tá? Vamos chamar aqui, ó, string. Ela vai receber uma mensagem e vai imprimir essa mensagem na tela. É isso que a impressora faz, tá?
Então eu venho aqui e imprimo o que? Mensagem. Ok? Bacana. Então eu tenho aqui uma função agora que imprime uma mensagem na tela. Bacana. Então, como que eu faço isso? Como que eu faço para imprimir a mensagem na tela? Eu posso simplesmente vir aqui, ó, e chamar a minha função. Como que chama a minha função? Impressora. Eu venho aqui e falo aqui, ó, impressora. Quando começa a digitar, já aparece aqui para mim, ó, impressora. E aí ela já faz da mesma forma do outro, lembra? Da primeira função, ó. Impressora é a função que a gente acabou de criar. Ok? Tá aqui a função que a gente acabou de criar. O que ela faz? Qual que é o tipo dela? Void. Ela é do tipo void, ou seja, não devolve nenhum valor, sem retorno de valor. E qual que é o parâmetro dela? Ela recebe um parâmetro só. Qual o parâmetro que ela recebe? Ela recebe uma mensagem. E aí o que ela vai fazer? Vai imprimir a mensagem que a gente passar, né? Então aqui, ó, impressora vai imprimir a mensagem que a gente passar na tela. Que mensagem é essa? Ela não é do tipo string, então tem que passar uma mensagem do tipo string. Então eu vou escrever aqui, ó, por exemplo, imprimindo mensagem recebida. Imprimindo mensagem recebida. Bom, então o que ela vai fazer? Ela vai chamar a função, né? A função impressora vai receber aqui a mensagem, tá? Deixa eu só corrigir aqui, escrevi errado. E vai imprimir na tela, ok? Mensagem recebida, que também está errado. Mensagem recebida. Então ela vai chamar essa função aqui e vai imprimir na tela exatamente a mensagem que eu passei para imprimir. Então vamos lá, F5, né? Executar aqui. F5 para ver ela imprimir a mensagem que a gente está passando. Então tá aqui, ela imprimiu, fez exatamente o que a gente falou, né? Que a gente esperava que ele fizesse. Foi lá e imprimiu a mensagem que nós passamos para ela, né? Imprimindo a mensagem recebida. Ok, então o que está acontecendo aqui por trás? Está fazendo o seguinte, ela está vindo aqui, ó. Quando a gente chama função impressora, ou quando a gente chama aqui, ó, console.writeLine, calculadora, e passa esses valores, essa chamada de função aqui, no momento da execução, ela vem aqui, ela para aqui e faz o seguinte, ó, opa, tem que desviar aqui o meu fluxo. O meu fluxo, né, que até então era de cima para baixo, esquerda para direita, agora eu tenho que dar uma pausa aqui. Ele está fazendo exatamente isso, eu tenho que dar uma pausa aqui, tenho que pegar esse conteúdo, trazer para cá, né, e ver o que vai rolar. Agora ele vai para e espera. Aí chega aqui a função impressora, decide o que vai fazer com esse conteúdo. O que a função impressora faz? A configuração dela é para fazer o que? Para colocar na tela essa mensagem. É para colocar na tela essa mensagem. Então essa função aqui, impressora, coloca a mensagem na tela, não devolve nenhum valor para quem chamou, ou seja, para o método que chamou aqui em cima, o método main, e ela retorna lá para onde ela parou. Ela parou aqui, não foi? Então ela retorna para cá. Ela retorna para cá e aqui ela continua, né, seguindo o fluxo de cima para baixo, esquerda para direita, como sempre tem que ser. Então reparem que ela só mudou o fluxo ela apenas aqui. Ela parou, ela fez uma pausa, saiu daqui para cá, que é a função que chamou, fez o que tinha que fazer aqui, retornou exatamente para onde ela tinha parado e continuou a execução do código. A mesma coisa foi aqui, ó. Quando ela chegou aqui, antes de chegar aqui a impressora, né? Quando ela chegou aqui, antes de imprimir na tela, o que ela fez? Ela pegou esse valor aqui, né? Esse valor 4 e 5 aqui, foi lá para a função calculadora, colocou esse valor 5 aqui, valor 4 aqui, e falou, agora se vira, faça alguma coisa com isso aí. E me devolve um valor para eu levar para lá, porque a assinatura está me dizendo isso, eu tenho que voltar com algum valor, tá? Um valor inteiro. Então, a função calculadora falou assim, ó, beleza, espera aí, que eu já te devolvo um valor agora. Calculou isso aqui, multiplicou esse por esse, pegou o resultado e falou assim, ó, o resultado é 20, toma, leva. Voltou para cá, exatamente onde ele tinha parado, né? E falou o seguinte, ó, o resultado que eu recebi lá foi esse aqui, ó, imprime-se na tela, 20. Ele vai lá e imprime na tela. E a partir daí ele vem aqui para a próxima, né, para a impressora, e faz, como eu já havia explicado, aquilo conforme eu já havia explicado, né? Ele vem aqui, chama a função impressora, imprime a mensagem na tela e depois volta para cá, tá? Então a função é isso.
Imagina você que tivesse um conjunto de instruções que você executa com muita frequência e aí é padronizado, é a mesma coisa sempre. Como por exemplo, eu já te mostrei o WriteLine aqui, ó, esse método do console, é exatamente isso, ele faz a mesma coisa sempre. Tá? Então ele sempre vai imprimir alguma coisa na tela. Então, em vez de toda vez você ter que ficar escrevendo todo o conjunto de instrução que faz para poder imprimir a mensagem na tela, não, você só faz uma única vez, tá? Você faz uma única vez e vai lá e toda vez que você precisar fazer aquilo, você chama essa função que já faz isso e passa para ele o valor que ele tem que fazer. Ok? Então essa é a vantagem da função, do método, né? Que a gente vai começar a ver muito a partir de agora, e principalmente em programação orientada a objeto, que é o reuso de código. A gente vai ver muito isso a partir de agora, tá bom? Então basicamente é assim que a função funciona. Ah, e outro detalhe, aqui eu mostrei para vocês, mostrei do tipo int, mostrei do tipo void, mas aqui poderia ser do tipo double, poderia ser do tipo boolean, poderia ser do tipo de um objeto, quando a gente for trabalhar com orientação a objeto, enfim, poderia ser qualquer tipo que for possível implementar, a gente poderia estar passando aqui. Bacana? Bom, então o que eu tinha para falar de função era isso. Agora eu vou deixar para vocês, né, como sempre, um desafio para a próxima aula, ok? Bom, o desafio eu já deixei pronto aqui para vocês fazerem. Vou só Ctrl V aqui, colar. Então o desafio é o seguinte: vamos desenvolver um programinha que calcula o percentual dos valores que o usuário irá informar. O programa desenvolvido deverá ter um método com o nome calcula percentual e um outro método que é responsável por imprimir o valor calculado na tela da seguinte forma: montante, aqui é o valor que o usuário vai informar inicial, percentual que vai ser calculado, e o resultado, que é o resultado do percentual calculado, ok? Bom, então por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.